Meus irmãos, graças a Deus, estamos aqui, Jesus Cristo, para continuar nesse 1º de agosto a apresentação das beatitudes do Evangelho de São Mateus. Hoje vamos na 8ª bem-aventurança. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E para preparação para a nossa oração, vamos ler aqui no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 18 a 20. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas como não sois do mundo, antes dele vos escolhi, é por isso que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior que o seu senhor. Se eles me perseguiram, também vos perseguirão. Se guardam a minha palavra, também guardarão a vossa. Vamos fazer a nossa oração. Deus Santo, Pai nosso, nosso amigo, elevamos a Ti, Senhor, nossos corações, unidos em espírito, unidos num templo de espírito e verdade, para relembrar as palavras que um dia Tu, abrindo a boca, nos ensinou do alto da colina, para que nós, os seres de baixo, possamos nos aquecer com estas palavras e buscarmos também sairmos das planícies e planaltos ainda infectados com as nossas humanas desorientações, com as Tuas doces palavras de consolo e de sabor e de ensino da verdadeira felicidade, para que possamos um dia alçar a glória do Teu reino. Fica conosco, Senhor, e guarda-nos em Tua paz. Assim seja. Meus irmãos, estamos chegando hoje no 8º degrau. Sim, o 8º degrau das bem-aventuranças do Evangelho de São Mateus. Aqui, Jesus Cristo nos declarou a sua plataforma do reino de Deus, da implantação do reino de Deus na terra. Essa plataforma, este roteiro, ele nos surge de uma forma muito diferente dos roteiros anteriores. Na verdade, todos os roteiros, todas as tradições, não apenas a tradição judaico-cristã, mas todas as outras tradições da humanidade, todos os roteiros sempre foram roteiros que tentaram bloquear, travar, inutilizar as forças poderosas de morte que sempre dominaram o mundo. De morte, de destruição, de desamor, de desrespeito, de desfiliação a Deus. E todas essas tradições, indiana, egípcia, chinesa, indo-americana, europeia pré-cristã,
todas estas sempre louvaram a uma divindade ou a muitas divindades, mas sempre reconhecendo que havia uma divindade primogênita, principal, e usando regras, roteiros, modos de bem viver, de boa conduta e proibições para que nós parássemos, suspendêssemos o que as forças de morte fazem sobre nós, nos conduzindo sempre à separação de Deus e à morte de espírito. Então todas essas tradições têm mandamentos, princípios que muitos se parecem. Eles têm muito em comum: não matar, não mentir, não furtar, não ambicionar, adorar ao transcendente. Todas elas têm isso em comum. Até então, a tradição judaico-cristã tinha uma pequena diferença sobre as outras, que é a unidade, a visão do Deus Criador transcendente. Então eles fundaram na humanidade, além dessa devoção e desses bons princípios, a adoração a um Deus que eles ainda entendiam como Deus, o Rei dos judeus, o Deus dos exércitos, que possivelmente imprimiria uma mudança, uma transformação social em que eles prevaleceriam sobre as demais sociedades da terra. Essa ideia de primogenitura dos judeus sobre todos os outros perdurou inclusive entre os discípulos de Jesus. Eles ainda criam naquela possibilidade de Jesus ser o Messias, que haveria de dar a primazia dos judeus sobre os demais povos, inclusive primazia política, ideia que alimentava os pensamentos dos Judas. Mas com o discurso da montanha, com o discurso do monte, com o sermão do monte e particularmente com o sermão das Beatitudes, que abre o capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, e abrindo a sua boca lhes dizia, e o povo estava reunido para escutar as palavras de sabedoria e bondade. E aí então ele inicia um discurso que é uma inversão dos valores até então aceitos como valores da dignidade humana. Então o orgulho, que hoje muitos de nós chamamos de autoestima, eu tenho que ter minha autoestima, eu tenho que me amar primeiro. Então esse padrão psicológico, vamos dizer assim, primitivo, não tem nenhuma novidade. O conceito da dignidade humana, da colocação a si mesmo como mais do que os outros, sempre foi um padrão em todas essas culturas. Eles sempre priorizaram isso. Quem já leu os romances de Rochester, do conde John Wilmot, conde de Rochester, psicografados pela médium russa Vera Krijanovsky,
Quem já leu os romances de Emanuel, psicografados por Chico Xavier? Quem já leu os romances do Espírito Charles, psicografados por Dona Ivone do Amaral Pereira? É suficiente. Pode-se inferir o quanto orgulhosos e senhores de si, de sua autoestima, ou seja, gostar de si mesmo, mais do que gostar do que os outros, tanto que a vingança da honra ferida, ela tinha que ser maior do que a que lhe foi infligida. O que até aí, o olho por olho, dente por dente, é até um freio nessa vingança maior do que a ofensa recebida, porque sempre a vingança foi maior. Até Moisés colocar um limite de vingança. A vingança é permitida desde que não ultrapasse a ofensa. Então, o olho por olho, a visão da justiça, que é uma justiça que nos vigia e uma justiça que nos impõe uma pena, é um código penal. A visão dessa justiça equitativa, fria, justa, mas fria, justiça fria. Um olho por um olho. Já foi um avanço sobre a humanidade que imprimia uma justiça que ultrapassava em muito a ofensa recebida. Mas somente no Sermão da Montanha que nós vamos ouvir: ouvistes o que foi dito, que é também uma série de categorias psicológicas modernas que nos conferem um novo paradigma para a humanidade. É assim que as 9 beatitudes, as 9 bem-aventuranças, elas inauguram esse novo patamar evolutivo. Aqui não se trata de proibições e nem de ordens. Não se trata mais de ordem. Faze isto, não faze aquilo. Ame a Deus. Eu sou o Senhor teu Deus, que vos tirou da terra da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Honrarás o vosso pai e a vossa mãe. Não prestareis culto além da devoção que se deve à divindade. Não matarás, não adulterarás, não prestarás falso testemunho. Então são ordens, são determinações, são leis, são um código de conduta. Com o Sermão do Monte, há um novo patamar, um novo paradigma. E essa mudança de categoria evolutiva faz com que aquele que já cumpre o código de ética, são os mandamentos de Deus conferidos a Moisés, quem já está, como o povo diz, quem já zerou os 10 mandamentos, está apto
para entrar neste novo patamar, nesta nova etapa evolutiva que são os 9 artigos das chamadas beatitudes, bem-aventuranças, em grego, Macários, que é além do que alguns traduzem como felizes, porque o feliz diz respeito a cada indivíduo estar feliz consigo mesmo. Eu sinto uma plenitude, uma alegria, um prazer interior. Isso é alguma coisa de muito bom. Mas abençoados vai além disso, porque abençoados é uma bênção de Deus sobre o indivíduo. Vai além, a beatitude, o Macários, vai muito além do ser feliz. É ser abençoado. Então cada um de nós pode sentir-se abençoado se inicia os degraus da escada das beatitudes. E são degraus muito conectados, muito solidários, que para serem alcançados é necessário haver esgotado e vivenciado o degrau anterior. É assim que o sermão se abre na beatificação da humildade. E a bênção é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E a última bênção, que nós vamos ver agora, daqueles que são perseguidos pela causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então o sermão começa oferecendo uma bênção que é o reino dos céus, e termina oferecendo uma bênção que é o reino dos céus, mostrando que para ser habitante do reino, ser um cidadão do reino de Deus, é necessário inicialmente ser humilde. É necessário cumprir-se mais 6 etapas para se atingir a 8ª, que não depende propriamente de uma atitude, mas de uma consciência de que haverá perseguição, de que o contraste e que a oposição com as forças de morte que dominam o mundo chegou a um clímax tal que elas não aceitaram mais, que esses principados e potestades não suportarão que uma pessoa, começando pelo processo da humilhação, passe pelo processo das lágrimas de arrependimento, que passe também pelo processo da mansuetude, de tirar de si toda a mácula de ira que ainda domina a sua humanidade velha, que ainda domina o seu ser, que reage no olho por olho, na justiça férrea, que fez com que aquele ser que aprendeu a ser manso também sinta que outros estão sofrendo, que estão sendo injustiçados, e ele não aceite isso, que ele tenha percepção de justiça,
de equanimidade, e se indigne e verbalize essa indignação, sem violência, porque já é manso, sem violência, porque já é manso, mas não se conforma com esse mundo. Não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos pela graça de Deus. Então ele não se conforma, ele se indigna com a injustiça, ele se aflige com isso, e ele pede a Deus para que o seu reino se instale no mundo. Pede com todo amor, com toda a vontade, com toda a paciência. E aí, por se indignar com a injustiça, ele começa a não apenas se indignar, mas também a agir com o coração. Misericórdias, o coração na miséria, na dor. O meu coração, o nosso coração está na dor. E eu me regozijo quando eu consigo reduzir a dor de alguém que sofre uma injustiça contra a qual eu me insurgi, não com violência, mas com uma atitude caridosa, e que depois disso ainda aprende a não ver maldade nem naquele que comete injustiça, para que a minha indignação com a injustiça não se torne ódio contra o injusto, mas aprenda a ver que até ele, o injusto, o iníquo, o anjo dele, vê a face de Deus. Até aquele que nos prejudica, amai aqueles que vos perseguem, vos caluniam. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu amigo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai aqueles que vos perseguem, orai por aqueles que vos caluniam e vos odeiam. Isso está dentro do Sermão do Monte também. A continuação, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, a continuação é uma explicação desses 9 princípios. Essa é a abertura. Depois vêm as explicações. Então a pessoa aprende a ver Deus em tudo. Então os puros de coração não têm maldade, ele não vê a maldade, ele vê alguém infeliz, alguém doente, alguém pobre do amor de Deus. Então ele tem pena dessa pessoa e ora por essa pessoa. Então ele está vendo a Deus, ele vê Deus em todos, até nos maus. E então ele começa a harmonizar e pacificar a todos. E ele introduz elementos de harmonia e pacificação e conciliação em todos os lugares em que ele está. E aí, fatalmente, acontecerá um fenômeno. Até aí, todas as bem-aventuranças, porque os pobres de espírito, deles é o reino dos céus, dos humildes. Os que choram receberão a consolação. Os mansos herdarão a terra será um planeta de pessoas mansas. Os que têm fome e sede de justiça serão fartos, porque a injustiça, os que sentem, sabem que a situação é injusta, eles terão direito de também ter para poder fazer justamente o que outros fizeram injustamente. Os que têm o sentimento, a miséria em seu coração, também terão a sua miséria no coração de Deus. Então receberão a misericórdia. Deus estará no nosso coração na hora das nossas dores. Os que veem Deus em tudo e em todos, até nos maus, eles também se tornam habitantes, eles se tornam filhos, eles recebem a filiação divina. Nós nos tornamos filhos por adoção desse Deus amantíssimo, maravilhoso, que governa com sabedoria e bondade o mundo inteiro. E também os pacificadores,
que também são chamados filhos de Deus. É aí, na pacificação, que inicia-se a revolta, e aí vem a perseguição. E nós diríamos também que os perseguidos são muitos no mundo, mas nem todos são perseguidos por causa da justiça, porque aqui não beatifica todos os perseguidos. Há muitos perseguidos no mundo, mas nem todos por causa da justiça. Então, quem for perseguido por causa de atitudes erradas que tomou, não está circunscrito na beatitude, na bênção, porque é uma consequência natural dos seus erros. Então, quem se sente perseguido, quem está incluído nisso aí, e que não é pela causa da justiça, essa perseguição pode ser uma paranoia, pode ser um estado de loucura espiritual. A pessoa se sente perseguida em tudo quanto é lugar. É orgulho e paranoia, porque o orgulho leva à paranoia. Mas se for por causa da justiça, então ele está incluído na bênção. E que justiça nós estamos falando? No grego existem duas expressões que eu não vou citar aqui, porque eu esqueci de trazer o papel que eu tinha colocado o nome das expressões em grego, mas depois eu vou colocar nos comentários. Quem quiser assistir depois os comentários vai ver aí. Duas expressões em grego que estão nos evangelhos e que são diferentes na beatitude quarta, a fome e sede de justiça, e na oitava, os perseguidos por causa da justiça. Aparentemente é a mesma coisa, mas existe uma acepção diferente nos termos direito e justiça. Então, a fome e sede de justiça é fome e sede do direito, do que é certo e do que é errado. Está ainda num degrau próximo do olho por olho, já não é mais, porque a pessoa é pobre de espírito, já se arrependeu dos pecados e já é mansa. Então não vai praticar o olho por olho, mas ainda está indignando-se, ainda está ficando vermelha. Tem uma psicóloga italiana que ela diz que a vergonha e o enrubescimento de vergonha é um resquício arcaico da ira. Nós não iramos mais, então ficamos apenas vermelhos. É apenas um resíduo da função da raiva da glândula suprarrenal, ou do chamado chakra Muladhara, mas que ainda está presente dentro de nós. Então a pessoa se indigna, mas não parte para a violência, porque a partir daí ele vai corrigir a injustiça com a misericórdia. Então vemos que esse encadeamento é absolutamente necessário, absolutamente necessário. Não há dissolução, não há solução de continuidade entre essa escada das beatitudes. Então, de que justiça fala a oitava beatitude? De que justiça? A justiça da harmonia, a justiça da equanimidade, a justiça da formação de um mundo em que o amor ao próximo seja a lei. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Um novo mandamento vos dou. Depois do amai ao próximo, assim como ame a si mesmo, ou seja, eu vou, nesse primeiro mandamento, eu vou amar o meu próximo da mesma maneira que eu me amo, porque a autorreferência
é um ponto de partida para nós buscarmos, com o Sermão do Monte, a outra referência. Qual a referência? Jesus. Então nós temos que amar o próximo, não apenas como nos amamos, mas como Jesus nos amou. Se queremos ser filhos do reino, se queremos ser habitantes desse reino, venha a nós o teu reino, pedimos todos os dias. Se nós quisermos habitarmos esse reino, para como diz João aqui, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que vós me odiou a mim. Jesus não foi reconhecido, Jesus foi perseguido. E evidentemente esse caminho, todos os que se fizeram parecidos a Jesus foram também perseguidos. Dos discípulos, apenas João não foi mártir. O martírio de João foi uma vida longa, de sacrifício, ensinamento e pregação do Evangelho, e formação de uma comunidade, e além disso, através de sua potencialidade mediúnica, nos legar um Evangelho, uma epístola e um apocalipse, uma revelação das coisas que haveriam de vir. Então a missão de João foi maior por ter sido mais prolongada no tempo. Foi tão prolongada que Jesus disse que era o único que ficaria até que ele voltasse. E Pedro não entende: Senhor, e ele? Jesus disse: se eu quero que ele fique até que eu volte, que te importa isso a ti? Segue-me tu. Então diz a Pedro: me siga, não se importe com João, a missão dele é outra, a sua é uma, a dele é outra, mas todas para implantação, para instalação do reino na terra, para que a terra possa superar essa fase de crueldade em que nem ainda a justiça e a ética dos 10 mandamentos é aplicada com inteireza. Mas, após buscar a pacificação, o ser que cumpriu todos esses 7 degraus, olha os 7, a totalidade, a integralidade. Então o ser que cumpriu esses 7 degraus da humildade, do choro de arrependimento, da mansuetude, da indignação com a injustiça, da misericórdia, da pureza de coração e da pacificação, de ser um pacificador, um artífice da paz. Então, após cumprir esses 7 degraus, ele se torna um ser possuidor de um caráter. Então, a justiça pela qual ele é perseguido é pelo caráter dele. É um novo patamar de integridade moral, de integridade espiritual. E as pessoas que são íntegras, que têm um caráter, elas não cometem erros, elas não denunciam, elas não apontam os outros para se salvar. Ao contrário, elas preferem ser sacrificadas, mas não sacrificar a sua integridade moral, porque a integridade já é um patrimônio do espírito. E as constituições corporais, a briga, a oposição interna
entre o bem e o mal, a oposição interna entre o espírito e a carne, já não é suficiente para que ele sucumba às forças tanáticas, às forças de morte. Então, se ele não sucumbe, ele passa a incomodar aqueles que estão soterrados pela força de morte. É assim que todo justo, ele incomoda os injustos. Ele não incomoda os injustos se ele não manifesta os 7 degraus e se torna um pacificador. Quando ele se torna um pacificador, ele começa a ser perseguido, porque aí é por causa da justiça, não a justiça particular, mas uma justiça que é a inteireza do reino de Deus na terra, que é a integralidade, que é o caráter já que está em seu espírito. Que já faz parte da sua constituição espiritual, e isso começa a incomodar. Sempre que uma pessoa começa a agir corretamente, ela incomoda aqueles que não estão agindo corretamente. Isso aqui também nos foi dito pelo apóstolo Paulo na epístola a Timóteo. Em verdade, todos os que desejam viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. E ele diz também aos romanos, mas não marquei aqui, mas a epístola aos romanos está completamente nesse contexto de ajudá-los nas perseguições que eles sofriam. E eu vou ler algumas palavras de Emmanuel no capítulo do livro O Evangelho por Emmanuel, comentando Mateus 5,10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então diz Emmanuel na construção da virtude: toleras descabidas injúrias e calas a justificação que te pende da boca, esperando a preço de lágrimas que o tempo te mostre a isenção da culpa. Com isso, promoves o reconhecimento e a renovação dos teus próprios perseguidores. Então, o não devolver o mal com o mal, muitas vezes pode indignar o nosso acusador. Ele fica muitas vezes com raiva, porque nós não alimentamos a raiva dele. Porque quando uma pessoa faz o mal e nós reagimos olho por olho, ou então mais ainda, na moda antigo, um olho e a pessoa vai com mais, é o olho, a face, os membros, mas isso provoca um ciclo de violência que os italianos chamavam de vendita. Então, as famílias que viviam de vendita, elas nunca acabavam aquela guerra. Muitos povos vivem assim de vendita, né? Podes apropriar-te da felicidade alheia através do pleno domínio do lar no lar de outrem, à custa do infortúnio de alguém, mas, embora descendo agoniada fome de afeto, ensinas a prática do dever a quem te pede convivência e carinho. Com semelhante procedimento, acendes na própria alma a chama do amor puro, com que um dia aquecerás os entes queridos nos planos da vida eterna. Como Emmanuel é sábio, como ele nos mostra que a evolução vai sublimando, vai tirando de nós aquela força, aquela carga que a biologia nos impõe quando nós estamos encarnados, estamos presos nessa matéria densa que nos faz ter raiva.
e nos vingar e reagir e odiar. Mas com a característica nova que vai assumindo, a nossa personalidade nova, o nosso caráter novo, nós vamos aprendendo a aquecer nosso espírito com o Espírito Santo de Deus. Tens razão de sobejo para lançar a reprimenda esmagadora aos irmãos caídos em erro, pela ascendência moral que já conquistaste, mas pronuncias a frase de estímulo e indulgência, muitas vezes sob crítica dos que não te compreendem os gestos. Então, toda pessoa que é condescendente com as pessoas erradas, com os pecadores, ela é criticada. O irmão mais velho do filho pródigo condenou o pai que foi amoroso com o filho pródigo, e ainda usou de um artifício de injustiça. O senhor faz isso para ele, não faz nada para mim, quando ele gozava de tudo era dele, tudo que é meu é teu. Eu não preciso te dar, tudo isso é teu. Então ele usou de um artifício malicioso que muitas vezes nos dá a impressão dessa falsa justiça de ser justiça. Na indignação com a injustiça, muitas pessoas pensam que estão se indignando com injustiça. Eu não aceito essa injustiça. Mas será que a injustiça que nós não aceitamos é o verdadeiro senso de justiça? Que o vosso senso de justiça seja maior do que o senso de justiça dos fariseus e dos publicanos. Então nós temos que ter um senso de justiça maior, mais amplo, mais extenso, em que nós percebamos que por trás desse amor do Pai existe uma justiça maior, que é de querer o bem. Então, aquela justiça férrea, dura, do olho por olho, e depois a justiça só da igualdade de direitos, ela tem que ser substituída pela justiça dos direitos, das garantias constitucionais da lei de Deus, que ela oferece oportunidade ao pecador e que muitas vezes indigna o que a si mesmo se considera justo. Eu sou justo, eu cumpro a tua lei, eu leio a Bíblia, eu faço isso. Tem gente que extrapola isso. Eu oro por você, eu faço isso, vocês vivem me perseguindo. Tem gente que usa esse artifício. É o orgulho espiritual, é o irmão do filho pródigo, a prepotência. Eu me considero superior, e aí eu reajo contra a injustiça, mas o meu senso de justiça ainda é dos fariseus. Ainda é o senso de justiça errado dos fariseus. Então a questão não é apenas indignar-se com a injustiça, é agir de uma forma mansa, misericordiosa, pura de coração. Porque o pai, quando viu o filho voltando, ele não viu o filho que o havia tratado com prepotência. Pai, dá-me tudo que eu tenho direito. Ele não viu mais esse filho, ele viu aquele filho quase morto, um trapo humano. Como disse uma criancinha comentando a parábola do filho pródigo, o pai era tão bom que nem esperou o filho tomar banho para o abraçar. Olha que beleza, a inocência infantil mostrando que ele não viu o filho sujo, ele viu o filho. Então o olhar dele, ele estava vendo Deus, porque os puros de coração veem Deus em tudo e em todos, até nos pecadores. O que faz com que o que não tem Deus no coração se indigne por uma falsa justiça, por um senso de justiça farisaico.
Mas vê bem se a vossa justiça não ultrapassa a justiça dos fariseus e dos publicanos, para que nós nos tornamos hipócritas também. E se nós queremos ser habitantes desse reino de Deus, o reino, um livrinho pequenininho, o reino, um livrinho pequenininho de Herculano Pires, que fala muito sobre essa nossa possibilidade de instalar o reino de Deus, e é tão justo que o reino de Deus se instale no mundo, que Jesus ensinou entre as petições do Pai Nosso: vem a nós o teu reino. É uma das petições. O Pai Nosso também é um evangelho. O sermão das Beatitudes é um evangelho. É o evangelho inteiro ali. A parábola do filho pródigo é um evangelho também. É o evangelho do amor de Deus. É o evangelho todo ali contido. Então existem sínteses do todo apenas em poucas palavras do evangelho. Então, alguns sermões de Jesus conseguem ter essa característica, e o Pai Nosso é um deles. Senhor, ensina-nos a orar. Ele ensinou: orai assim. Ele inaugura nas petições uma nova nomeação de Deus, porque são muitos os nomes de Deus. Mas Jesus inaugura com o Pai Nosso uma nova forma de tratamento de Deus. Não mais Senhor, não mais Rei dos exércitos, Rei dos judeus, mas Pai. E além de Pai, é um pouco mais delicado, porque é papai. Abá, papai, meu paizinho. Então, o Pai Nosso inicia com essa petição, e na forma que ficou em português, o pronome depois do nome do Pai ficou Pai Nosso, mas em várias tradições é nosso Pai. Nosso Pai que está nos céus. Então, o nosso nos reúne numa humanidade só, num agrupamento só. Nós somos uma humanidade, e é essa humanidade que quer trazer o reino de Deus. Portanto, irmãos, aqui Emmanuel nos está esclarecendo isso. Guardas o direito de repousar pelo merecimento obtido em longas tarefas nobremente cumpridas. Então nós temos esse direito. Mas prossegues em atividade laboriosa no progresso e na paz de todos. É o pacificador, é o promotor da paz, é o artífice da paz. Quase sempre com um desgaste acelerado das próprias forças. E as pessoas falam: fulano, você não pode mais fazer isso. Você está idoso, sua idade não dá mais para fazer isso não. As pessoas dão os conselhos, sejam bons ou não sejam bons, são uma preocupação com ele. As pessoas falavam isso com Chico, né? Meu pai, no dia que ele desencarnou, ele estava se aprontando para sair a pé de casa, para ir da rua Benta Pereira até a Alberto Torres, para pegar um ônibus para a faculdade de filosofia. Mas não pôde dar aula aquele dia, 13 de abril de 1984. Celcinho também já estava dando aula na faculdade. Ele tinha sido convidado para dar um curso, ainda não era professor da faculdade, mas ele tinha
convidado para dar um curso de filosofia na faculdade. Só se deu um curso de filosofia, tão logo se formou na faculdade de História do IFIX, o UFRJ. Pois bem, nós temos o direito do repouso, mas prossegues em atividade laboriosa, no progresso e na paz de todos, quase sempre com um desgaste acelerado das próprias forças. Então, o desgaste das forças e a perseguição dos outros acontece. Nesse abençoado serviço extra, lanças o seguro alicerce dos apostolados santificantes que te clarearão um grande futuro. Então, é nesse labor, nesse trabalho, que nós estamos lançando os alicerces da nossa próxima etapa evolutiva, que a evolução é eterna. Sob o assalto da calúnia, ora em favor dos que te ferem. Que a perseguição vem. E quando nós estamos trabalhando o nosso caráter para assumir esse caráter de inteireza moral, de justiça íntima, que é a justiça da oitava bem-aventurança, é a justiça dentro de mim, é inteireza moral, é inteireza de caráter, é a harmonia. Eu senti que a harmonia precisa estar à minha volta. Isso incomoda, isso gera perseguição, calúnia, difamação, ódios. E se nós percebemos, temos captamos, o insight, a visão de dentro, de que isso faz parte da ginástica espiritual, para nós entrarmos nesse novo patamar evolutivo, então nós não vamos odiar quem nos faz isso, como uma pessoa que está com o seu personal trainer, com o seu treinador pessoal, que as pessoas chamam o nome dele em inglês, personal trainer, com o seu treinador pessoal, não zangam com ele, porque ele manda fazer um esforço maior para conseguir fazer a flexão dos músculos, para poder os músculos ficarem menos rígidos e conseguir fazer os movimentos que ele está mandando, na quantidade que ele está mandando. Eu não estou suportando, faz mais um, vamos, você consegue. E a pessoa consegue, com o estímulo que ele dá, a pessoa consegue. Mas uns se revoltam, esse professor está acabando comigo. Não está acabando, ele está dando um esforço, um estímulo, um empurrão para que a pessoa consiga alcançar um patamar na sua formação física. E os nossos professores diferentes, como diz Emmanuel, os nossos professores diferentes são aqueles que nos perseguem e caluniam. Orai pelos que vos perseguem e caluniam, porque eles estão nos ajudando. Ai deles, porque eles são causas de escândalo. Mas para nós é útil, porque está ajudando a formatar nosso caráter. O sofrimento nos muda de degrau, quando é um sofrimento vivido dentro desse conceito aqui, da pacificação e da busca da justiça plena. Então a pessoa já está suficientemente madura para não se revoltar, nem contra o que está sofrendo e nem contra quem está fazendo ela sofrer. Pelo contrário, ela pode abraçar, como o pai do filho pródigo abraçou o filho. Ela pode amar e orar por ele, se ele não quer ser abraçado. Não precisa também praticar um amor tão explícito assim. Mas a pessoa pode orar, sem dizer, eu oro por você. Não é essa forma petulante que a pessoa vai estar agradando a Deus. É de uma forma sincera. Eu não preciso dizer a ele que eu oro por ele, mas eu oro. Tem gente que até fala, eu te proíbo de orar por mim. Eu agradeço a proibição, mas oro. Eu já tive várias pessoas que me proibiram de orar por elas, mas eu oro porque eu não oro por causa de nenhuma grandeza de caráter, não, porque eu não tenho em mim
mas porque é um conselho bom e que tem funcionado, porque limpa os caminhos, ele clareia os caminhos. Então eu percebo que eu estou numa ginástica espiritual para atingir um patamar, eu estou numa musculação espiritual, eu estou flexionando melhor meus músculos espirituais, eu estou perdendo as gorduras espirituais da ignorância e da maldade que ainda residem em mim. Então, com essa ginástica, eu perco essa gordura espiritual, que tem que ser eliminada, porque é uma gordura que nos mata, é uma gordura que fere o nosso coração e o faz infartar. Então, eu preciso perder essa gordura. Então, essa ginástica espiritual é boa. E os meus professores estranhos, como diz Emmanuel, eles me ajudam. Eles me ajudam. Teve um que me excomungou. Ele disse que eu não era mais espírita. Eu agradeci muito a ele. Não só agradeci, como admirei. Poxa, estou impressionado com a sua capacidade de você saber quem está salvo e quem não está. Você é bom mesmo, hein? Quando vantagens humanas te sorriem com prejuízo dos outros, prefere o sacrifício das mais belas aspirações. Cuidado com a admiração. Cuidado com a admiração. Ela é uma perversão espiritual. A admiração dos outros é uma perversão. Então, quem fica se promovendo, agora com as redes sociais, né, as pessoas ficam se promovendo, vendo quantos seguidores tem, quem curtiu, quem não curtiu, zangado porque fulano não curtiu, porque fulano curtiu, porque o outro não curtiu, porque o outro seguiu, o outro não seguiu, porque tantas pessoas viram, tantos não viram, essas bobajadas. Nossa, eu não tive 100 visualizações, não, eu tive 100 compartilhamentos, ou seja, multiplicou em escala geométrica as minhas visualizações, porque 100 pessoas jogaram para outras 100, então já são 10 mil, 100 mil, milhão, e as pessoas ficam assim. Com autoridade suficiente para a censura, semeia a benevolência onde estiveres. Benevolência, benevolare, desejar vontade do bem. Retendo a possibilidade de descanso, abraça o maior esforço e trabalha sempre. Esquecer esse negócio de descansar. Eu aprendi que eu não gosto de falar eu estou cansado, não. Eu falo às vezes, mas é injustamente. Mas eu não gosto de dizer eu estou cansado. Eu trabalho 7 dias por semana, mas eu não gosto de dizer que eu estou cansado. Tem gente que fala assim, você já está velho para isso, como é que pode você nessa idade fazer esse esforço que você está? Não me acho que eu faço esforço nenhum, acho que eu estou dentro de uma necessidade espiritual. Eu me sinto um dos mais necessitados de todos, um dos mais necessitados. E quando eu não descanso, quando eu bato para mais trabalho, eu sinto que eu estou ficando suavizando a dívida que eu tenho, a dívida absurda que eu tenho, a dívida impagável que eu tenho, os 10 mil talentos que eu devo, e que a bondade de Deus me perdoou. Mas disse, você está perdoado com 10 mil talentos, mas não sai cobrando dos outros, não sai cobrando as dívidas pequenas dos outros, porque a sua dívida é de 10 mil talentos. Diz-se que um talento corresponde mais ou menos ao salário mínimo de um ano, naquela época, mais ou menos isso, é uma conversão mais ou menos que se fez. Se a pessoa deve 10 mil, a pessoa talvez precise trabalhar 10 mil anos para pagar. Então o nosso perdão é um perdão de 10 mil anos. Não está ruim não, está bom. Quem suporta serenamente o mal que atraiu para si mesmo, trilha a estrada bendita da resignação. Contudo, quem pratica o bem, quando pode fazer o mal, quando nós estamos dentro da justiça, é meu direito exigir isso aí. Como o pai de Gesiel
Joquebede, ele disse: é meu direito reclamar o que me foi tirado. Ele tinha uma propriedade grande e estava com uma propriedade pequenininha, porque o romano que entrou lá, ele tomou para si várias propriedades de outras pessoas, inclusive uma parte da propriedade de Joquebede, e ofereceu para os reclamantes fazerem uma demanda coletiva. E o que aconteceu? Estevão avisou ele: pai, não faça isso, é uma cilada. Que a palavra de Deus, ele abriu uma palavra e viu que ali poderia ser uma cilada do mal. Já disse: é o meu direito, eu vou reclamar, está no edital, o edital possibilita isso, é o meu direito, eu estou legalmente amparado pela lei. Mas não foi amparado pela lei de Deus, que foi a mensagem que Estevão passou para ele, Jesiel passou para ele. Contudo, quem pratica o bem, quando pode fazer o mal, quando está no direito de revidar, vive por antecipação no iluminado país da virtude. É isso, gente. Vamos agradecer a Deus que nos concede essa percepção alargada dessa verdade espiritual, para que nós possamos, quiçá, um dia, ser habitantes do reino de Deus, ainda que no seu aspecto humano. Que a terra seja uma província do reino de Deus. Vamos fazer nossa oração. Senhor Jesus, elevamos a Ti nossos pobres corações, sobrecarregados de tantas lutas infrutíferas e desnecessárias, carregando fardos absolutamente inúteis e desnecessários, que nos sobrecarregam os ombros para lutas que não são boas, que não são dignas. E, portanto, Senhor, queremos que nos faça sentir o doce sabor. Quando sentimos a amargura das alfarrobas, queremos sentir o doce sabor de Tuas palavras. E mesmo que as Tuas palavras sejam de dor, porque a Tua dor, como diz Sua voz em a grande síntese, é renovação, sabedoria e restauração do espírito. Portanto, Senhor, conforta-nos com o Teu amor, com o Teu abraço, com o Teu sustento, com a Tua inspiração, e nos concedas a oportunidade de sermos habitantes do Teu reino na terra. Em nome de Deus Todo-Poderoso, com a assistência de nossos amigos e benfeitores espirituais, nós damos por encerrada a nossa reunião desta manhã. Assim seja.